A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por suas comissões da advocacia na mediação e na conciliação e práticas colaborativas, tem a honra de recebê-los para o webinar 11ª Roda de Mediação e Colaboração, que conta com o apoio das comissões de arbitragem, ação social e cidadania e cultura e eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha da criança. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. José Mangini, secretário-geral da Comissão da Advocacia na Mediação e Conciliação da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Muitíssimo obrigado, Iago e Fernanda, que estão aqui hoje conosco. Agradecimentos especiais também a Danila e toda a equipe da Secretaria das Comissões, que incansavelmente nos atende, não só às nossas comissões, mas também a todas as comissões, nesses incontáveis eventos proporcionados pela nossa querida OAB. Vamos lá, como já foi apresentado, sou José Mangini, secretário-geral da Comissão da Advocacia na Mediação e na Conciliação da OAB de São Paulo, e esta é a nossa 11ª edição do Rodas de Mediação e Colaboração. Começamos sempre com um breve histórico do Projeto Rodas, que é uma iniciativa da Comissão da Advocacia na Mediação e na Conciliação, em conjunto com a nossa comissão parceira de práticas colaborativas da OAB, também aqui de São Paulo. E este projeto foi feito para estimular e realizar a troca de experiências e conhecimentos entre todas as comissões dessa casa, bem como proporcionar um rico intercâmbio de conhecimentos entre setores afetos à mediação. Já passaram por aqui, nas edições anteriores do Rodas, vários profissionais de renome que trouxeram temas extremamente relevantes para o exercício da nossa profissão, dentre os quais destacamos Dr. Spencer Siddle, presidente da Comissão de Direito Digital, doutora Cláudia Elizabeth Schwerz, presidente da Comissão de Direito Processual Civil, também dessa seccional da OAB, o vice-presidente dessa casa, doutor Ricardo Toledo Santos Filho, doutora Fernanda Levi, advogada, mediadora e presidente do CONIMA, a juíza de direito, doutora Vanessa Alfiero da Rocha, o doutor José Fernando Simão, professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP de São Paulo e vice-presidente do IBDFAM. Tivemos também o nosso presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo, doutor Carlos Fernando de Faria Kaufmann, e ainda Ana Gonçalves e Roberto Padovani. Na última edição, tivemos o renomado advogado Chico Musnick. Além dos convidados que respondem às perguntas e se encontram no centro dos nossos eventos, também recebemos aqui no Rodas inúmeros ilustres amigos e profissionais que carinhosamente chamamos de convidadores, que somados aos convidados centrais, nos proporcionaram conhecimentos de primeiríssima grandeza e altamente relevantes para o exercício da nossa profissão. E hoje não será diferente, será também muito especial. Neste 11º Rodas de Mediação e Colaboração, teremos como convidada a doutora Dulce Nascimento, portuguesa, residente no Brasil desde 2013, mestre em Direito, pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos, especialista em resolução estratégica de conflitos. A doutora Dulce também foi juíza em Portugal de 2008 e 2013, advogada consensual e colaborativa com a OAB e OAP de Portugal,
mediadora privada e judicial, certificada internacionalmente pelo IMI, professora e mentora, autora de projetos de formação e desenvolvimento na Dulce Nascimentos Online, com destaque para Chave para Advogar, Advocacia Consensual em Ação. Idealizadora e autora da pós-graduação LLM em Mediação, gestora e resolução de conflitos na ESA, OAB de Minas Gerais, supervisora do NUMEC, OAB-MG, coordenadora da mediação, conciliação e arbitragem na ESA também da OAB de Minas Gerais, secretária adjunta e membro da Comissão Nacional de Mediação e Conciliação do Conselho Federal da OAB. Acaba de lançar também o livro A Extinção da Advocacia, como você conhece. Muito boa tarde, Dulce, seja muito bem-vinda ao nosso 11º Rodas. E antes de partir para as apresentações dos nossos convidados, que ficarão responsáveis pelas perguntas à doutora Dulce, preciso anunciar todas as comissões apoiadoras e este movimento inédito que demonstra que as comissões da OAB de São Paulo estão unidas em prol da advocacia na mediação. São muitas as comissões e aí eu vou agrupá-las para não comer muito o nosso tempo. A começar, como disse o Iago no começo, a Comissão de Cultura e Eventos, a Comissão de Direitos Sistêmicos da OAB de São Paulo, comissão que atuam com mediação, conciliação, arbitragem, direito sistêmico, práticas colaborativas e meios alternativos de resolução de conflitos em geral da OAB de São Paulo, a saber, da terceira subseção de Campinas, da subseção de Franca, Mogi das Cruzes, Santo André, Itapetininga, Itu, Mauá, Praia Grande, subseção da Vargem Grande Paulista, da 16ª subseção de Bragança Paulista, subseção de Marília, de São José dos Campos, Taboão da Serra, subseção de São Vicente, subseção de Itapetininga, 29ª subseção de Presidente Prudente, comissão da OAB Concilia, 13ª subseção de Franca e a 40ª subseção de São Caetano do Sul. E também as subseções da capital, a saber, a subseção de Santana, Nossa Senhora do Ó, Butantã, Jabaquara, Pinheiros, Ipiranga e a OAB Concilia da subseção do Tatuapé, bem como a Comissão de Direito Sistêmico da subseção também de Tatuapé. E, por fim, agradecemos também ao nosso presidente, Caio Augusto da Silva Santos, e ao seu vice-presidente, o doutor Ricardo de Toledo Santos Filhos. Divulgados os apoios a esse nosso evento de rodas, a essa série toda, né, desse projeto de rodas, vou apresentar nossos convidados a formular as perguntas nesse final de tarde e início de noite para a doutora Dulce. A começar, então, hoje tive um pedido aqui para começar pela doutora Ana Luísa Godoy Isolde, que é a minha presidente da Comissão da Advocacia na Mediação e na Conciliação, advogada, mediadora com certificação internacional Master, ICFML e IMI, mestre em Direito de Estado, mestre em Negociação e Mediação pela IUCAB. Depois, na sequência, doutor Luiz Fernando Guerreiro, mestre e doutor em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP,
as Arcadas São Francisco, especialista em mediação de conflitos pela Northwestern University e também é Visiting Scholar na Columbia University. Árbitro dos mais queridos, mediador, professor universitário, advogado, sócio do contencioso judicial, arbitragem e solução de conflitos do Lobo de Riso Advogados. Doutora Amanda Federico Lopes Fernandes, advogada sênior do MAMG Advogados, que é Miranda Alves Macedo Garcia Marcondes Lombardi Sogaiara Advogados. Lembra, Amanda, que a gente conversou? Fala o nome completo? Não sei, não. Professora do curso de pós-graduação da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, FGV Law, mestre e bacharel pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Work Experience na área de arbitragem e mediação do Escritório de Advocacia Internacional Gide Loiret e Noel, em Londres, pesquisadora visitante na Université Jean Moulin, na França, recebeu o prêmio Best Building Relationship with the Other Team da Câmara de Comércio Internacional, ICC. Dulce, você está perdida hoje. Em competição acadêmica na mediação e também mediadora certificada pelo Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, IMAB, e membro da lista de mediadores do CBMA e do Sinduscom. Completando aqui também nosso time, doutora Felícia Zuardi, advogada colaborativa, mediadora de conflitos, docente e membro do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, IBPC, membro da International Academy of Collaborative Professionals, IACP, membro da Comissão de Mediação de Métodos Consensuais da OAB do Rio de Janeiro, secretária-geral da Comissão de Práticas Colaborativas, também da OAB do Rio de Janeiro, integrante do Grupo de Estudos de Práticas Colaborativas e do Grupo de Estudos em Práticas Colaborativas Sherry Abney, área civil e empresarial. E ainda temos, como se não bastasse todo esse time aqui, temos a Mônica Ribeiro de Andrade Gama, advogada pós-graduada em Direito de Família e Mediação de Conflitos, bacharel em Psicologia pela USP, fundadora do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, o IBPC, e diretora da Comissão de Práticas Colaborativas do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, e também, lógico, presidente da Comissão de Práticas Colaborativas dessa casa e co-organizadora desse nosso evento e nossa mais querida amiga. Muito bem. Feitas as apresentações, deixa eu voltar aqui, eu vou explicar um pouquinho como funciona aqui o Rodas, inclusive para a Dulce, que chegou e, sem nenhuma explicação, já caiu aqui. Mas vamos lá. O Rodas de Mediação e Colaboração funciona assim. Perguntadores e convidadas, e convidada, a Dulce, permanecem na tela o tempo todo. Cada perguntado terá a oportunidade de fazer 2 perguntas, uma em cada rodada, que devem ser respondidas pela nossa convidada Dulce. As perguntas devem ter temas relativos à área de expertise dos perguntatores, da área de expertise do convidado ou da área de mediação ou colaboração. De preferência, a intersecção de todas essas áreas. Mas, Dulce, as perguntas são livres e não roteirizadas, então podem ter surpresas por aí. Mas eu acho que com a tua tarimba não tem problema nenhum. Perguntadores não têm direito à réplica, nem convidada à tréplica. Portanto, doutores e doutoras, esgotem seus temas e sejam claros e objetivos, porque o nosso tempo é limitado. Temos aqui 2 horas e já começamos um pouquinho mais atrasado, mas vamos correr atrás. Qualquer dúvida ou questionamento sempre será resolvido pelos presidentes das comissões organizadoras desse evento, doutora Ana Isolde e doutora Mônica.
E, eventualmente, se não conseguirmos, pelo tempo, esgotar as 2 rodadas, a gente para onde tiver e depois passamos para as considerações finais e agradecimentos. Já falei demais. Doutora Ana querida Isolde, por favor, sua primeira pergunta. Muito bom. Boa tarde a todos. Queria agradecer. Hoje estou aqui entre muitos amigos e bem feliz com isso. E o mais interessante é que são todos amigos letrados, que escrevem livros, escrevem artigos, escrevem... Então, vários aqui com livros recentes. A Amanda acabou de lançar o Justiça Consensual, o Luiz Fernando também tem vários artigos, Felícia. E a Dulce, que para mim é sinônimo de advocacia na mediação aqui no Brasil, né? Quando a gente pensa em Dulce, pensa em advogar na mediação. E ela usa um termo até, advocacia consensual. Então, eu queria aproveitar, Dulce, sua vinda aqui, dizer que você me tirou o fôlego outro dia, quando você estava lançando o seu livro, e eu vi o título, A Extinção da Advocacia. Eu falei assim, que ousadia! Aí, como você conhece o UFA? Então, eu queria que você trouxesse um pouco essa sua visão de como você entende que é o caminho da advocacia, como está a advocacia hoje, o que é isso que está em extinção e o que está entrando no lugar disso, disso que está sendo extinto. Ok, bom, eu quero começar por agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui. Aquilo que foi a introdução que o José Mangini também trouxe, e dar um fraterno e caloroso abraço a todos os que estão aqui nesta tela virtual e aqueles que também estão connosco agora ou que vão estar connosco depois, porque de facto eu sinto-me entre amigos e, como a Ana diz, amigos letrados ainda melhor, porque isso significa certamente que eu vou ser aqui cutucada e desafiada, que é algo que também quem me conhece sabe que eu gosto. E a extinção da advocacia é isso mesmo, Aninhas. A extinção da advocacia foi, eu cansei de falar com palavras meigas e as pessoas não escutarem. Então, quando eu cansei de falar com palavras meigas e as pessoas não escutarem, houve um dia que eu estava numa palestra quem estava a fazer a palestra antes de mim estava a falar de inteligência artificial e começou a dizer que a inteligência artificial vinha substituir as atividades da advocacia, e na plateia foi logo ali, digamos assim, um medo instalado. E quando as pessoas ficam com medo instalado, elas têm reações das mais variadas possíveis. E aquilo que eu comecei a pensar foi que, de facto, o trabalho que eu vinha a fazer ao longo destes, eu posso dizer um pouquinho mais de 2 décadas, que ele já está na hora de sair da casca, já está na hora dele se apresentar. E de se apresentar de uma forma sustentável, ou seja, não é mais um bebê recém-nascido, não é mais uma criança que está a gatinhar, não é mais um jovem que está a começar a aprender a falar, efetivamente ele já tem estrutura. E essa estrutura significa o quê? Significa que todas as profissões, de uma forma ou de outra, nos últimos anos, e quando eu falo dos últimos anos, não estou a falar dos últimos 10 ou 20 anos, eu estou a falar dos últimos 30, 40 ou 50 anos, elas vêm a ter modificações, tal como a própria estrutura da sociedade, com influências várias, influência da internet, influência da tecnologia, que hoje em dia nós temos um smartphone, mas na verdade nós temos um smart, porque de phone ele tem pouco, como eu costumo dizer. E chegou o momento e a hora de dizer que a advocacia não pode ficar para trás, porque se a advocacia continua a ser tímida, se a advocacia continua a não ter honra e não ter brio da prática, do exercício da profissão que é advogar, se a advocacia continua a sentir-se como um subserviente em relação àquilo que é o judiciário, se ela continua a considerar que ela é um profissional que faz o meio campo entre o cliente e o judiciário, então de facto ela vai sim extinguir-se.
porque essa prática dessa advocacia que é exclusivamente judicial ou contenciosa, ela não tem mais lugar na sociedade onde nós vivemos. E em especial quando acontece o evento em março de 2020, onde efetivamente tudo parou, tudo teve que olhar para dentro e tudo foi obrigado, já que não mudaram a bem, têm que mudar a mal. Então, essa questão, ela trouxe-se e ficou ainda mais evidente. O que eu acho mais curioso do livro da Extinção da Advocacia, como você conhece, é que ele primeiro começou como se fosse um projeto de uma cartilha. Depois ele desenvolveu-se para que fosse um projeto de um e-book que é de fácil leitura. E aí eu de facto disse assim, não, está na hora de escrever um livro, está na hora de partilhar aquilo que é o conteúdo da advocacia consensual, para que as pessoas entendam de uma vez por todas de que é que nós estamos aqui a falar, de que é que eu venho, o que é que eu venho a trabalhar e o que é que eu estou, aquilo que eu acredito, porque são as minhas crenças, e aquilo que eu de facto não só acredito, como eu já consegui identificar que é possível colocar em ação. E dentro dessa lógica do que é possível colocar em ação, o grande diferencial da advocacia consensual, até como o próprio nome indica, é que ela tem uma relação muito grande com o trabalho que eu faço do via consenso, ou seja, a prática da advocacia consensual, ela distingue-se, por exemplo, da prática de uma advocacia colaborativa, ela distingue-se de uma prática de uma advocacia extrajudicial, porque ela abarca todas as vias, ela abarca todos os processos, desde a negociação, a mediação, a conciliação, a arbitragem, até as próprias práticas colaborativas, a arbitragem ao judiciário ou outras vias. Então, essa é que é a grande novidade que a advocacia consensual traz, é a profissionalização destes operadores do direito que não querem atuar exclusivamente no judiciário e que efetivamente querem abrir os olhos para essa outra expressão que vem da administração, que é o Oceano Azul, e efetivamente navegar aí naquilo que não é a concorrência, mas sim um mar de oportunidades para todos. Bom, Dulce, já chegou chegando, né? Já botando todo mundo, né? Enquadrando aí como você enxerga essa nova advocacia, e eu acho isso extremamente importante e relevante, vindo de você, é um grande prazer sempre. Vamos dar sequência, vou entregar você para o doutor Luiz Fernando Guerreiro, por favor. Zé Mangini, muito obrigado, quero agradecer o convite. Realmente estamos entre amigos aqui, Ana, Mônica, Amanda, que trabalha com colegas de turma meus, né, que são os naming partners aí do escritório dela, e são colegas muito queridos. Felícia também, prazer em conhecê-la, né? Rapidamente, e Dulce, é muito bom estar aqui com você. Eu acho que muitas vezes a gente precisa dessa franqueza de além-mar. Aqui no Brasil, a gente tem essa postura de tentar conciliar, talvez no mau sentido, né? Ajeitar as coisas, não é bem conciliar. E a gente precisa, às vezes, colocar os pingos nos is. E é muito bom ter você, eu te acompanho há muito tempo e sei dessa postura, né? Dessa forma que você enfrenta as coisas e as questões relativas aos métodos consensuais pelo jeito que elas se desenvolveram aqui no nosso país. Acho que hoje a gente tem uma simbologia fantástica, é dia do mediador e do conciliador, dia de promulgação da lei de arbitragem, né? E ter você aqui, alguém com os pés um em cada lado do Atlântico, também é muito simbólico, né? A primeira vez que a gente tem a menção à reconciliação, que virou a nossa conciliação, foram lá nas ordenações, depois na Constituição de 1824, já brasileira, né? Mas eu quero te perguntar o seguinte, com base nesse arcabouço todo, toda essa estrutura, você que está lutando tanto pelos métodos consensuais, e a pergunta da Ana não poderia cair melhor aqui para a minha, qual que é a importância que você vê da lei de mediação nisso tudo? Ela foi responsável por destravar essa curiosidade, essa aplicação,
ou não? Foi algo que acabou chegando tarde? Como é que você enxerga isso? Legal. Ótima pergunta, Luís. Obrigada. E é sempre um prazer também estar contigo e partilharmos aí este momento absolutamente incrível para dizer o seguinte. De facto, quem me conhece sabe que eu sou bem assertiva, e não tenho papas na língua. E tem uma outra questão que é como eu, neste momento, sou uma cidadã do mundo, porque no Brasil eu continuo a ser estrangeira, apesar de eu já me sentir da família, ter RG e tudo mais. E em Portugal eu sou imigrante, então eu, na verdade, passei a minha casa é o mundo, não é? E aí, nessa comparação que eu faço daquilo que aconteceu em Portugal, e uma das razões pelas quais eu decidi vir para o Brasil. E a outra questão que é porque é que eu decidi continuar no Brasil, porque já estou quase a chegar aos 10 anos aqui no Brasil, e por isso já é um tempo considerável. O que é que eu te tenho a dizer em relação à lei da mediação brasileira? Absolutamente fantástica e absolutamente essencial, assim como o Código de Processo Civil. Aquilo que eu posso dizer da minha experiência no mundo inteiro, não existem leis perfeitas, não existem sistemas perfeitos, não existem processos perfeitos, mas nós temos que trabalhar com aquilo que aparece. E se existe alguma coisa que eu vejo que é bem interessante entre os ordenamentos jurídicos português e o ordenamento jurídico brasileiro, é a influência que uns têm em relação aos outros. Quer em relação à lei de arbitragem, como tu acabaste de dizer, quer em relação também à lei de mediação e ao próprio Código de Processo Civil. E aí, uma das questões que eu considero que a legislação brasileira aprendeu com um erro de Portugal, que ainda não foi corrigido, infelizmente, eu já falei dele até lá na minha tese de mestrado, lá atrás, que é a questão da obrigatoriedade da mediação no ordenamento jurídico. E porquê que eu digo isto? Porque foi esse pontinho, no sentido da dúvida, é obrigatório, não é? Mas o que é que eles estão a falar? Então isto já não é aquela coisa que é feita por alguém que não tem formação? Espera, mas as câmaras de arbitragem também estão a trazer a mediação? Ai, Jesus! Ou seja, os advogados tiveram que correr atrás porque senão eles ficavam desatualizados. E é exatamente nesse ponto que eu considero que foi muito importante, e é muito importante a legislação brasileira. A legislação brasileira, uma coisa que me traz, que eu acho curiosa, é que ela é bem arrojada, como por regra o povo brasileiro. Então isso é uma característica que eu não só gosto bastante, como também eu acho que é um diferencial. Eu considero que é um grande diferencial. E a legislação, em particular a Lei de Mediação e o CPC, ao trazerem essas questões, ao formalizarem, ao institucionalizarem, elas trouxeram também credibilidade para o Instituto. Agora, óbvio, depende dos profissionais o quê? Exigirem o cumprimento da lei. E, infelizmente, nós ainda temos muitos advogados que não sabem o que é mediação judicial e que vão para a sessão de mediação judicial como se fossem para uma conversa de café. E mediação não é conversa de café, e a potencialidade que o processo de mediação tem para entregar aos nossos clientes e aos advogados em particular é enorme. Agora, assim como nós passamos 5 anos na universidade a estudar processo judicial, algumas das caras que estão aqui já tiveram a sorte de ter na universidade formação em arbitragem e formação em outros métodos. Não foi o meu caso, nem foi o caso de outros. Então, nós já evoluímos muito nesta vida, ou seja, nós já evoluímos muito nestes 30, 40 anos. E aquilo que me deixa muito satisfeita e aquilo que me deixa muito inspirada é que nós ainda temos muito para evoluir e a aceleração que está a acontecer, ela está a exigir de nós essa profissionalização, porque cada vez mais o cliente estuda, cada vez mais o cliente investiga, cada vez mais o cliente pesquisa e cada vez mais o cliente dá importância a uma coisa que se chama qualidade. E aí nós vamos ter aqueles sistemas que até podem ser substituídos por máquinas, que têm de ver com trabalhos de quantidade, e aqueles outros onde o cliente, ou para o cliente importa a experiência, importa aquilo que ele recebe, e aí só a profissionalização
da advocacia é que consegue dar resposta, Luís. Então, para mim, é assim, foi o diamante em bruto. Agora cabe a nós termos de lapidar. E essa lapidação vem no dia a dia, né? É. Vem na jurisprudência, vem nas coisas acontecendo, vem na prática. Muito bom, tá gostoso. Amanda, com você. Muito obrigada, José. Bem, primeiro, só gostaria de agradecer, em nome da Comissão de Práticas Colaborativas, da Advocacia na Mediação e na Conciliação, na pessoa da Ana, que me ofereceu o convite especialmente, mas dizer que eu estou muito feliz de encontrar e conhecer aqui meus colegas. Dulce, que prazer te ouvir. Estou achando maravilhosa essa minha participação, no final das contas, que eu vim aqui te fazer pergunta, mas eu estou muito mais aprendendo do que, de fato, trazendo alguma contribuição. Mas muito obrigada. E, bem, José Mangini, eu já conheci ele no último evento, já me considero sua amiga, muito querido. Mônica, muito obrigada também por me receber. Felícia, prazer em conhecê-la. E Luiz Fernando, enfim, sou fã desde a época da faculdade. O professor Salles já tinha me recomendado a sua tese para analisar o seu livro, que depois virou livro. Uso ele de cabo a rabo na minha dissertação, que gentilmente a Ana comentou que virou a publicação do meu livro. E eu estou trazendo todo esse contexto porque eu não tenho como te apresentar uma pergunta, Dulce, sem falar que eu venho desse background todo, para falar que quando eu fui estudar a justiça consensual, que é muito ligado com o que você está falando, dessa prática entre tantos meios adequados, né, não só voltado para necessariamente a mediação, mas como navegar com todos esses meios. E eu fui me debruçar um pouquinho sobre as práticas colaborativas, né? E acho que, enfim, não teria pessoa melhor para perguntar, tirar as minhas dúvidas do que com você. E eu ouvi da sua fala, você ter comentado sobre a advocacia colaborativa. Então, minha pergunta seria, o que é essa advocacia colaborativa? Como que é a atuação do advogado? E outros especialistas que atuam nesse método, se você puder explicar. Ok. Me dar uma aula. Que é isso, dar uma aula, dar uma aula a quem tem expertise, né? Não, nem por sombras, não tenho essa. Vocês sabem que eu também tenho muita humildade em relação a tudo aquilo que eu desenvolvi, a tudo aquilo que eu aprendi, aprofundo e aquilo que eu partilho. Aquilo que eu penso e acho é muito interessante a tua pergunta, Amanda, porque eu ainda sinto que existem muitos profissionais da advocacia que, porque utilizam a palavra colaborar, eu sou colaborativo em termos de adjetivo da palavra, eu gosto de colaborar para construir soluções, então se denominam como advogados colaborativos. E a advocacia colaborativa não é isso. E foi exatamente por ter formação em advocacia colaborativa e nas práticas colaborativas, e em concreto com a querida Mónica também, e com outros extraordinários colegas que iniciaram essas práticas no Brasil. E isso eu posso dizer que foi uma das primeiras formações quando eu cheguei ao Brasil, em 2013, em São Paulo, e aí foi quando eu conheci de facto a maior parte das pessoas, porque eu quando cheguei ao Brasil, na verdade eu conhecia uma pessoa. E essa uma pessoa que eu conhecia morava em São Paulo. Não foi ela que me convidou para esse evento, fui eu que decidi ir fazer porque fiquei muito curiosa sobre o que é isso da advocacia colaborativa que não seja a palavra colaborativa. E fui fazer. E por respeito à advocacia colaborativa, à história da advocacia colaborativa, ao desenvolvimento das práticas colaborativas, é que eu senti a necessidade de dizer, não é de advocacia colaborativa que eu estou a falar. Eu estou a falar de outra coisa. E essa outra coisa tem um nome que é consenso, que é diferente. E aí eu, inclusive, incluo na via consenso a arbitragem e o judiciário, e depois, se tivermos tempo, eu também poderei explicar porquê. Tá? E trazer como resposta à tua pergunta, e continuando aí nessa linha, o que é que importa? Importa nós entendermos que advocacia só há uma. E advogado não é aquele que tira o curso de direito. Advogado e advogada são aqueles profissionais que tiram o curso de Direito, fazem a sua preparação para ingressar na ordem dos advogados do país onde querem atuar, e existem regras diferentes. Eu, em Portugal, tive de fazer um estágio de 18 meses para depois
conseguir efetivamente alcançar essa cédula. E esse estágio é um estágio dividido em aulas, novamente em aulas teóricas, em estágio de acompanhamento de audiências, em várias provas escritas, em uma prova oral. Então, é diferente do processo que acontece aqui no Brasil. E para dizer o quê? Que se advogado e advogada só há uma, o que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar da atuação, da atividade, da forma como aquele profissional se coloca no mercado. E ele pode se colocar no mercado como um advogado contencioso, como um advogado litigante, nada contra. Ele pode se colocar como um especialista na contenciosidade e no litígio, na arbitragem, é outra possibilidade. Ele pode se colocar no mercado como advogado ou advogada colaborativo. E aí o que é que nós precisamos saber? O que é isso da advocacia colaborativa? A advocacia colaborativa tem uma origem, essa origem vem lá do Stuart Webb, da Pauline Tesler, e ela está clara, que é o quê? Esses profissionais são profissionais que assinam um termo de não litigância e um termo de confidencialidade. Então, a partir do momento em que eu digo que sou advogada colaborativa e que me apresento ao meu cliente como advogada colaborativa, eu tenho que lhe explicar, eu não vou ao judiciário, eu não vou à arbitragem. Você quer me contratar? Então, não é porque eu vou colaborar com o outro profissional para ver o que é que nós encontramos. Esse não é o advogado colaborativo. Então, nós precisamos de chamar as coisas pelos nomes, para não utilizar outra expressão, não é? E ter a perfeita consciência e noção da especialização e da profissionalização e da técnica de cada área, de cada atividade, de cada atuação e o respeito pelas mesmas. Diferente da prática da advocacia consensual, nós depois encontramos uma outra modalidade que são as práticas colaborativas. Nas práticas colaborativas, nós vamos encontrar o quê? Um conjunto de profissionais, em especial profissionais da área do direito, da área da saúde e da área das finanças, que como equipa multidisciplinar, e podemos incluir outros, mas que como equipa multidisciplinar vão também assegurar e que vão assumir o compromisso de não litigância e de confidencialidade. E com esse compromisso, eles colocam-se ao serviço dos seus clientes. E isso é uma prática que precisa de ser respeitada, porque é uma possibilidade e existem clientes para ela. Agora, diferente, a advocacia consensual, ela não se, digamos assim, ela não se exclui do judiciário, ela não se exclui da arbitragem. Mas como ela é uma advocacia que é profissionalizada nas outras vias, nos outros processos, ela prioriza os métodos autocompositivos em relação aos métodos heterocompositivos. Isto é, ela faz uma prévia triagem dos métodos mais adequados, através daquilo que eu partilho, do mapeamento do conflito, através de uma árvore de decisão, de outras ferramentas que a maioria dos advogados conhece, mas ela trabalha o princípio da decisão informada, esclarecendo o seu cliente e participando com o seu cliente na escolha do método mais adequado para a situação, para o contexto e para os intervenientes. Isto é, o princípio da decisão informada é basilar e o princípio da autonomia da vontade também. Então estamos a falar de responsabilidade do cliente pela escolha daquela via. E aí uma das frases que eu digo sempre é lembrar a todos os advogados e advogadas que nós temos uma obrigação de meio, nós não temos uma obrigação de resultado. Tá, teoricamente isto é muito bonito, mas o que é que isto significa na prática? Na prática significa que eu tenho a obrigação de informar o meu cliente sobre quais os meios que ele tem ao dispor da situação dele. E informar os meios não é só dizer assim, o seu caso pode ser resolvido por negociação, mediação, conciliação, ou judiciário, eventualmente uma prática colaborativa. Não é só isso. Eu tenho que lhe explicar os benefícios, as vantagens, os inconvenientes, os custos, os riscos, tudo isso. Então, isso é que é o cumprimento da minha obrigação de meio. Dulce, isso dá trabalho? Dá trabalho. Mas mais do que dá trabalho, dá a necessidade de eu me profissionalizar. E se eu me profissionalizar, o que é que vai acontecer? Se aquele cliente quer o meu serviço, ele vai me escolher a mim. Então não é concorrência. Eu não sou nem melhor nem pior que nenhum de vocês. Mas sou diferente. Porquê? Eu sou a Dulce. Então eu tenho a minha personalidade, eu tenho o meu perfil, eu tenho a minha forma de lidar com.
E é nessa diferença que o cliente, alguns vão-me amar, outros vão-me odiar. E está tudo bem, não é? Porque há lugar e há espaço para todos. Então, no meu entender, essa tua pergunta ela é muito importante exatamente para isso, para que nós consigamos começar a interiorizar para que é que os conceitos servem. Porque eles estão no dicionário, não é só para que o dicionário esteja ali na prateleira e é muito bonito. Não, eu tenho que saber o que é que eles são na teoria e eu tenho que entender o que é que eles na prática significam, quais é que são as consequências, quais é que são as vantagens, quais é que são os benefícios e por aí. Vocês estão entendendo por que a gente precisava ouvir a Dulce? Que resposta, hein, Amanda? Por uma excelente pergunta, acho que a Dulce botou cada um na sua caixinha aí. Muito bom, muito bom. Quem vai ser agora? Felícia ou Mônica? Vocês decidiram? Porque até antes vai ser a Mônica? Então, tá bom. Mônica. Olha, até tem gancho aqui, gente. Quase que a tua resposta estragou minha pergunta, Dulce. Quase que ela já respondeu a sua pergunta antes. Entendeu? É que eu vou dar mais um pulinho do gato. Eu falei para a Felícia, Fê, eu vou primeiro, porque assim, quando eu faço a pergunta, eu já explico para quem não conhece dentro do nosso público, que hoje, pelo que eu estou vendo, eu dei uma olhadinha agora, assim, rapidinho, quem era o nosso público de hoje, pelo que eu vi, 80% sabe o que são as práticas colaborativas, ela já explicou, entendeu? E, assim, não tem coisa melhor na vida do que ver uma pessoa que não é convertida 100%, já, quer dizer, até né? Mas que, assim, que não seja praticante diário das práticas colaborativas, vir e falar lindamente das práticas colaborativas, como a Dulce falou, né? Que não seja do nosso grupinho de toda hora. E, Dulce, você não sabia que o seu primeiro treinamento aqui no Brasil tinha sido em práticas colaborativas. Foi o da Pauline? Sim. Você sabe que eu não gosto de falar de nada. Ah, desculpa, eu estou a interromper. Posso, José? Não, eu Não, respondo isso aí é um colóquio rápido. Pode. Ok. Não, porque eu ia te dizer que eu não gosto de falar de nada sem experimentar. Esse é um princípio que eu tenho de vida. Então, eu primeiro tenho que mergulhar, experimentar, escutar, entender, aprofundar, para depois poder efetivamente ter a minha posição com fundamento e argumentação. Então, quando surgiu aí o primeiro curso que eu vi a publicidade de práticas colaborativas, eu, o que é isso? Vou querer saber. Oi? E avião comigo e São Paulo. A senhora, que legal. Que foi no Rio, né? Na verdade, a gente foi para lá. Esta que eu fiz foi em São Paulo. Então foi da Sherry, foi da Sherry. Isso, da Sherry, exatamente, da Sherry. Olha que sensacional. Da Sherry, exatamente. Muito legal. Então, na verdade, a minha pergunta teria a ver um pouquinho já com o que você já falou, e aí eu vou dar uma pimentada nela. No Brasil, as práticas colaborativas chegaram, e eu vou dar direitos autorais a essa pergunta. Eu dei uma fofocada ontem, básica, com a Felícia, né? Assim, vamos falar um pouquinho sobre as perguntas e tal. Isso é proibido, tá? Quebrando então, as regras do nosso A roda. gente burlou uma regrinha, mas assim, eu meti um papinho rápido, assim, né? Um papo de colegas colaborativas. E aí ela falou, pensei em conversar sobre isso, aquilo, assim, só assim, um passando, entendeu? Ela não ficou meditando as perguntas dela, só um passando, falou algumas coisas. E aí eu peguei e falei assim, puxa, gostei, eu vou falar sobre isso. Eu falei, Felícia, vocês viram as suas outras ideias aí, que essa daí eu vou começar abrindo com essa daí. Porque assim, é perfeito pensar como, por quê, quando e quais são as barreiras enfrentadas pelas práticas colaborativas. Como chegou, por que chegou, quando chegou, como chegou e quais são as barreiras que ainda são enfrentadas pelas práticas colaborativas. E aí eu vou te responder uma parte dela, que você até já falou um pouquinho, e vou te fazer uma última pergunta, porque senão você vai responder tudo e eu quero que você se fixe numa parte. Como chegou, é notório, quer dizer, chegou pelas mãos da Tânia Almeida e da
Fernanda Paiva, Flávia Rubens, alguns advogados lá do Rio de Janeiro, que foram lá nos Estados Unidos e conheceram as práticas colaborativas. Só que nos Estados Unidos começou em 90, com o Stuart Webb, em 80, né, de 80 para 90, com o Stuart Webb falando, deu para mim, né, baixo astral, não quero mais advogar na área do litígio, fui para as práticas colaborativas. E escreveu uma carta para uma desembargadora, amiga dele, e falou, não vou mais advogar no litígio, e achou que ele ia ser o único louco, né, tipo Woodstock, e não foi, né, ele foi seguido por vários advogados, né, e, no fim, a coisa se ampliou para a área de saúde mental, então ele foi seguido pela Peg Thompson, pela Nancy Ross, da área de saúde mental, foi seguida pela Lisa, da área financeira, e aí a coisa foi crescendo e virou essa questão da equipe multidisciplinar, que para mim também, além da não litigância, da transparência, da confidencialidade que você já citou, tem todo uma riqueza grande nas práticas colaborativas, no meu ponto de vista, na multidisciplinaridade e na interdisciplinaridade desse trabalho, né? Mais ainda na interdisciplinaridade, que é o cruzamento dos saberes entre as diversas disciplinas, trabalhando em conjunto. No Brasil, ela só chegou em 2011, e com um grupo de estudos que começou no Rio de Janeiro, acho que em 2010 para 2011, em São Paulo só em 2011, através da mão do Adolfo Braga, que criou um grupo de estudos, que chamou algumas pessoas, e eu fui chamada pela Sandra Baia, que é minha mentora, que está aqui, eu sempre nunca canso de agradecer a ela, que me trouxe para esse mundo das práticas colaborativas. Até hoje se questiona ainda, e se questionava à época, e hoje ainda se questiona a credibilidade, o método, será que realmente isso dá certo? Ah, mas putz, na hora de abrir tudo, transparência, o que é isso? Como é que fica a transparência versus a confidencialidade tua com o seu cliente? E milhões de questionamentos, entre outros, tipo, mas você abandona seu cliente na hora que vai para o litígio? Tem milhões de questionamentos que você deve ser questionada também em relação às práticas consensuais, e também na advocacia, na mediação e etc. No seu ponto de vista, essa demora da chegada de tempos, de começar em 80, 90 nos Estados Unidos, e só, né, mais de uma década depois, né, hoje praticamente quase 20 anos depois, ela está ainda engatinhando no Brasil, tem a ver com a maturidade do nosso ordenamento jurídico, a maturidade da nossa população consumidora do nosso ordenamento jurídico. Quais você acha as principais barreiras que ainda a gente enfrenta para as práticas colaborativas caminharem mais amplamente no nosso país, e por que essa demora tão grande dessa aceitação dessa prática que a gente tem que chamar ainda de inovadora no nosso país? Que pergunta, hein, Mónica? Que pergunta. Mas eu vou... Culpa da Felícia, que trocou ideias. Ah, tá. Por isso é que ela veio assim, nesse pacotão, com um laço enorme em cima. Mas, como eu disse, os desafios para mim... Foi um mix, eu Foi um queria... mix. Ah, ok. Os desafios para mim são algo que são muito importantes, e eu vou pegar um pouquinho para responder à tua pergunta, um pouco à pergunta ainda que o Luís Fernando trouxe ainda há pouco, que tem de ver com a questão da minha visão por estar de fora, de facto, ou seja, eu estou dentro, mas estou fora, não é? E uma das questões que eu digo é que hoje eu já sinto que eu tenho legitimidade para falar do que é o povo brasileiro. Porquê? Porque, de facto, não só eu já estou a residir aqui há praticamente 10 anos, como eu já viajei por todo o Brasil. E a primeira coisa que eu quero dizer em relação a eu já viajei por todo o Brasil significa que o Brasil é um país continente.
E o Brasil é um país-continente com mudanças e com diferenças enormes, imensas, entre norte, sul, oeste, centro-oeste, sudeste e por aí vai. E quando tu falas, ou quando tu perguntas qual é que é a razão de ser, porque é que ainda não evoluíram, porque é que ainda não cresceram as práticas colaborativas ou os outros meios no Brasil, tem um artigo que eu uma vez escrevi sobre aquilo que eu faço em termos da comparação, em comparação entre povos. Quem já me ouviu falar, certamente também já me escutou dizer que eu me recuso, por exemplo, a comparar o Brasil com Portugal. Seria uma comparação que não tem sentido, porque não são elementos comparáveis. Então nós podemos comparar o Brasil com a Europa e eventualmente também podemos comparar o Brasil com os Estados Unidos. Então, com um pouquinho diferente, mas também podemos comparar. E por que que eu quero dizer isto? Que nós temos que comparar para o bem e para o mal. Nós não podemos comparar tendo em consideração que estamos todos a viver no ano de 2021, pelo menos quem utiliza o calendário que nós utilizamos, porque existem outras pessoas que já estão lá mais à frente, outras estão mais atrás, de acordo com o calendário. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Que uma das características que eu sinto no povo brasileiro é, por um lado, é um povo que olha mais para fora do que para dentro, e isso acontece em todos os lugares, mas aqui em particular, o que me choca, confesso, é que vocês têm muito porque se orgulhar olhando para dentro. E vocês não enxergam isso. Então, talvez porque eu sou de fora, digamos assim, eu consiga enxergar o valor acrescentado que vocês têm aqui, os trabalhos científicos, os trabalhos de grupo, aquilo que são os projetos efetivamente colocados em prática e em ação, e que muitas das vezes vocês não dão o devido valor à realização que fazem relativamente a isso. E a outra característica que eu sinto é a ansiedade. Vocês querem tudo para ontem. A lei saiu hoje e vocês já estão a querer mudar a lei. Ou seja, ainda não colocaram a lei em prática, ainda não identificaram quais é que são, digamos, as necessidades, as consequências, o que é que nós temos que nos adaptar, o que é que nós temos que ajustar. Não, já vamos é mudar. Mais grave, eu escuto algumas pessoas dizerem, infelizmente algumas delas não, eticamente nem o poderiam dizer, porque são advogados, dizer que essa lei não pega. Ou dizer que essa lei está mal feita e eu não cumpro. Por favor, se a lei existe, ela tem que ser cumprida. Se nós não concordamos, vamos fazer o processo para que ela seja alterada. Não é? Mas nós não podemos ir contra uma lei que está aí, que tem que ser respeitada. Podemos criticá-la, podemos fazer propostas de alteração, tudo bem, mas dentro daquilo que é um sistema que dá segurança jurídica. Porque uma das coisas que eu vejo muitas das vezes é que se nós não batalharmos por essas questões, nós entramos num mundo de insegurança jurídica, e a insegurança jurídica é instabilidade para toda a gente. Então, voltando a esse artigo que eu escrevi, Mónica, eu lá disse assim, olha, se nós comparássemos a população brasileira com a população, por exemplo, da Europa, em relação ao número de anos, nós poderíamos dizer que a população do Brasil, enquanto civilização, que nós conhecemos, não é? Porque ela certamente é mais antiga do que isso, mas aquela que nós conhecemos e da qual nós somos de alguma forma descendentes ou não, ela é uma população relativamente jovem, ou seja, ela está ali na altura da adolescência ou de quase adulto. Se nós formos à população europeia, nós temos uma população revelha, não é? Nós temos uma população absolutamente caduca, e por isso é que é muito mais fechada, é muito mais conservadora, é muito mais tradicional. E aí, o que é que eu quero dizer com isto? Eu considero que é muito importante, e até por conta da aldeia global em que nós vivemos, nós entendermos o seguinte: nós estamos no Brasil, nós não estamos nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Então nós precisamos de respeitar aquilo que é a essência da cultura brasileira, aquilo que é a essência das relações e das inter-relações. E a partir desse respeito, nós identificarmos o que é que lá fora dá certo e que nós podemos aproveitar respeitando a nossa essência.
Porque se nós pegarmos em algo que lá fora dá certo e colocarmos aqui, não significa que aqui vá dar certo. Porque existem questões culturais, questões sociais, questões sociológicas, questões antropológicas que vão barrar isso. E por isso não significa que lá fora, sendo o sucesso e tendo sido ágil, que aqui também vai ser. E aí olhar, por exemplo, para a história do Stuart Webb, da Pauline Tesler e da Peggy Thompson. São os nomes, digamos assim, que eu considero que são mais relevantes naquilo que são a advocacia colaborativa e as práticas colaborativas. O que nós temos é um movimento e que esse movimento, através destes profissionais, aquilo que eles fizeram foi, eles criaram uma estrutura diferenciada. Agora, se nós formos para os Estados Unidos e fizermos um questionário em todos os estados dos Estados Unidos, vocês vão me dizer que em todo o lugar existem práticas colaborativas? E que todos os advogados sabem o que são práticas colaborativas ou advocacia colaborativa? A resposta é não. Então, porquê que nós agora vamos querer que isso aconteça miraculosamente aqui, quando efetivamente só chegou em 2011 e só se começou a desenvolver em 2012? Entendem? Isto é, aquilo que me parece que nós temos de facto de fazer é, aproveitando aquilo que os povos têm de melhor, eu diria que aquilo que eu sinto que o Brasil tem de melhor é que o Brasil e o brasileiro, ele não tem medo de colocar a mão na massa e de experimentar o novo. E isso é absolutamente fantástico, fantástico. Agora, o que é necessário? É necessário uma profissionalização. É necessário nós começarmos a fazer e identificarmos o que é que nós temos que melhorar para sermos mais respeitados e darmos mais credibilidade àquilo que nós estamos a passar. Então, por exemplo, fazer o quê? Fazer avaliação de qualidade. E isso é algo que eu não vejo acontecer muito aqui, e isso é algo que, por exemplo, na Europa é exagerado ao extremo. Não se faz nada sem ver os índices de qualidade. Então, muitas das vezes não acontece nada, porque os processos, eles são tão burocráticos, são tão administrativos, são tão pesados, que acaba por a máquina não andar. E aí, nesse sentido, eu de facto entendo que já se avançou muito. Então, o Brasil está de super parabéns em relação a tudo aquilo que já evoluiu, já conseguiu conquistar, já conseguiu divulgar. Agora, temos trabalho para fazer? Temos, muito. Por isso é que eu continuo aqui e não fui embora. E isso é bom sinal, porque se não houvesse trabalho para fazer, todos nós íamos estar de braços cruzados a olhar para o ar. Então é exatamente pelo facto de haver muito trabalho para fazer que nós temos que nos ligar mais, temos que ser mais solidários uns com os outros e nos enxergarmos mais como colegas e menos como concorrentes, em todas as áreas, inclusive, infelizmente, até na própria área da mediação. Que deveria de ser por excelência uma área onde isso não deveria de acontecer, mas que também tem motivos vários que são absolutamente justificáveis e compreensíveis. Então, a minha sugestão aí, Mónica, é de facto continuar nesse trabalho, tentar identificar quais é que são as razões de ser dessa ansiedade e tranquilizá-la mais por forma a que se consiga aí efetivamente ir conseguindo subir de grau a degrau sustentavelmente e não subirmos 5 degraus de repente para depois cairmos 8. Então é preferível um degrau de cada vez, mas sustentável, como o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas tem feito de uma forma, a meu ver, positivamente, como a própria OAB tem incluído todos estes movimentos, e aí a OAB é absolutamente notável do meu ponto de vista. Quando eu cheguei ao Brasil foi o que mais me surpreendeu. O quê? A OAB tem uma comissão de mediação. Fantástico! Dizia eu, mas isso é típico de alguém que tem uma mente aberta, open mind. Alguma vez eu viria uma coisa dessas em Portugal? Jamais! Jamais! Entendem? Então, dar valor a isso que de facto as próprias instituições abrem, agregam, o facto de vocês estarem aqui a fazer o Rodas, com a junção colaborativa daí de várias comissões, isso é maravilhoso. Então, isso sim tem de ser falado. E não no sentido romântico, não é porque nós somos amigos que isto acontece, não, é porque nós somos profissionais e gostamos de facto e acreditamos. Então eu vejo isso muito assim. Zé.
E estamos aqui exatamente para isso. Pelo menos posso falar pelas nossas duas comissões, as quais eu faço parte, a da advocacia na mediação e das práticas colaborativas. O trabalho é incansável, Dulce, o que não falta é coisa para fazer. Viro para a Ana quase todo dia e falo, não, a gente ainda tem muita coisa para fazer, a gente ainda tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para falar. Posso falar também pela Felícia, na OAB do Rio também, na comissão dela no Rio. É assim, é incansável, né, Dulce? Você Como também, está ficando na OAB gravado, a gente vai Federal, precisar de mais uma gestão, né? será? E a Dulce também, ela está na OAB A Federal, na Federal, Comissão de Mediação da OAB Federal. acabei de falar isso também, a Dulce, né? É assim, o que não falta é assunto para nós trabalharmos. Mas ainda bem, como você disse, estamos aqui por isso e para isso, né? Isso mesmo. Agora, E a Felícia faz um trabalho maravilhoso na OAB do Rio, tá? falei, Você falou agora, né? lógico. Junto com a Lívia. E Que tá falando em aqui. Felícia, já aproveita, já faz a sua pergunta. Obrigada. Gente, obrigada pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. Dulce, que honra ouvi-la, é sempre um enorme prazer poder te ouvir. E semana passada a gente estava num evento da Harvard Alumni Brasil, né, Zé? E era um evento com o Guga Chakra e o Daniel Shapiro. E o Daniel Shapiro comentou que um dos principais presentes que a gente pode ter é a curiosidade. E a questão não é como a gente fala, mas como a gente escuta. Nessa perspectiva, considerando o papel do advogado e a visão do advogado do futuro, né, do advogado do que vem pela frente, eu queria saber como você vê essa competência. Ela também precisa ser desenvolvida ou esse é um paradigma que não inclui os advogados? Muito bom, Felícia. Maravilhoso estar aqui com você. Muito obrigada pela pergunta. Eu acredito que vocês já identificaram que tem uma expressão que é a curiosidade matou o gato, não é? E tem outra expressão que diz assim, o gato tem 7 vidas. Então, significa que o gato pode ter pelo menos 7 curiosidades, porque ele vai continuar a ir para saltar o muro. Bom, e aí o que é que eu te quero trazer com isto? Como eu comecei por dizer à Mónica, eu em particular acredito, isso é uma crença minha, que eu sou viciada em saber, eu sou viciada em conhecimento. E sempre que há alguma coisa que eu ainda não escutei ou que eu ainda não, pelo menos entendi o que é que significa, eu estou lá para saber o que é. E isso tem de ver com curiosidade. Penso eu que não existe nenhum advogado que não tenha, nem que seja um percentual mínimo, mas que eu acho que não é mínimo, de curiosidade. Porque a primeira coisa que qualquer advogado se predispõe sempre a fazer é a conhecer a história. Seja qual for a história, seja qual for a área do direito. Nós precisamos de saber os factos, então nós somos naturalmente curiosos. Aquilo que me parece que nós precisamos de dizer e de distinguir, do meu ponto de vista, é a diferença entre perfis e competências. Então, eu não vejo a curiosidade como uma competência, eu vejo a curiosidade como um perfil, uma característica, uma personalidade, e cada um de nós é mais ou menos curioso. Agora, aquilo que eu vejo como competência, e essa sim, não só deve, mas tem obrigatoriamente de ser desenvolvida se nós não queremos ser extintos daquela advocacia como nós conhecíamos, que é a escuta empática. E a escuta empática, a escuta integrativa, a escuta assertiva, ela é uma escuta que tem efetivamente de ser desenvolvida, aprofundada e treinada. Porque maioritariamente nós somos educados na nossa vida social, antes de entrarmos para a Universidade de Direito, nós somos educados a perguntar pouco e somos também educados a já escutar, ou melhor, no caso, a ouvir para responder, a ouvir para argumentar, porque nós nem sabemos, socialmente falando, o que é isso de escutar.
Nós só sabemos o que é isso de ouvir. No caso dos estudantes de Direito, existe aí um dificultador ainda maior, porque a formação em Direito, ela é uma formação no sentido de objetivar, não é? Ou seja, objetivar o facto à norma. E se nós, na nossa formação de Direito, nós somos formatados a objetivar, nós somos formatados a fazer alegações orais, ou seja, a arte de convencer o outro, tudo isso significa que nós somos estimulados a desenvolver competências que não têm nada a ver com a escuta. Então, aquilo que eu vejo que de facto é uma competência que precisa de ser muito desenvolvida é essa escuta empática. Porquê que eu lhe chamo escuta empática? Porque para mim, empatia não significa eu colocar-me no lugar do outro. Porque para mim isso é totalmente impossível. É humanamente impossível eu me colocar no lugar do outro. Eu posso ter uma percepção de qual é que é o lugar do outro, sempre, e a neurociência explica isso, de acordo com a minha experiência, de acordo com a minha vivência, de acordo com aquilo que eu escutei, de acordo com aquilo que eu ouvi falar. Mas eu estar no lugar do outro é impossível. Mesmo que nós estejamos a falar de gêmeos, é impossível, nós não somos a mesma pessoa. Portanto, isso é humanamente impossível. Agora, o que é que eu posso desenvolver? Através dessa minha escuta empática, eu posso conseguir desenvolver uma forma de conexão com o outro através daquilo que são as emoções e os sentimentos, que é algo do qual nós não falamos, é algo do qual nós também não fomos educados para falar, e é algo que, inclusive, em relação a algumas famílias, é tabu. Ainda se diz homem não chora, certo? Acho que todos os que estão aqui nesta tela escutaram alguma vez essa expressão, homem não chora, coloca-te direito. Ou mulher tem que ser forte se ela quer chegar a algum lugar, senão vai ser uma choramingas, senão ela vai ser vista como frágil. Então, nós somos socialmente levados a reprimir as nossas emoções e a não falar sobre elas. Essa competência que eu estou a falar, e que é uma competência que efetivamente ela precisa de ser mais estudada, mais desenvolvida, mais aprofundada, em especial pela advocacia, porque o profissional da advocacia não é um fazedor de petições iniciais e de contestações. O profissional da advocacia, antes de mais, ele é um agente de pacificação social. Ele é um agente onde a função principal dele é que a sociedade seja um lugar bom para viver. Então, ele é um agente de quê? De fiscalização, entre aspas, daquilo que são os direitos e os deveres. Ele é, entre aspas, também aquele tal do primeiro juiz da causa, como se diz. Então, precisamos de resgatar essa função da advocacia. E essa função da advocacia só se resgata, no meu entender, também com conexão. Conexão com o cliente, conexão com o outro colega, conexão com os outros intervenientes naquela situação, naquela divergência, naquele conflito, e isso só se faz através da escuta. E esta escuta empática que eu falo é aquela escuta onde a minha maior preocupação é colocar-me disponível para entender o ponto de vista do outro, não é para aceitar. Eu não tenho que aceitar nada, mas eu tenho o dever de entender o ponto de vista do outro. Assim como eu, nessa minha escuta ativa, também tenho que me esforçar pelo quê? Porque quando eu estou a falar com o outro, de efetivamente eu verificar que ele está a entender-me. Não precisa de me aceitar, mas é necessário que ele me entenda. Então, fazer essa gestão importa no desenvolvimento dessas competências. Então, para mim, de facto, curiosidade não é competência, mas escuta ativa, sim, sem dúvida nenhuma. Muito bom. É uma aula para a gente ouvir e ouvir de novo, ainda bem que está gravado e vai ficar disponível no site da OAB, da nossa comissão, para a gente ouvir algumas vezes, né, Dulce? Respeito, conexão, escuta empática, disponibilidade, interesse, curiosidade. Olha aí, Felícia, o que você trouxe. Obrigada. Né? Muito bom. Vamos começar a segunda rodada? Estamos aqui animados com mais de 80 participantes aqui ativos, aqui borbulhando o nosso chat.
Vamos, Ana. Sua segunda José, pergunta. por conta do tempo, eu preferi começar pelos nossos perguntadores convidados. Então, vamos ao Luiz Fernando Guerreiro. Professor, por favor. Obrigado, José Mangini. Eu estava ouvindo aqui a Dulce falando e vendo os comentários, e vou puxar isso porque a Mônica fez um comentário aqui que me chamou a atenção. A minha segunda pergunta, Dulce, tem a ver com cultura, né? E a Mônica falou em tropicalização. Achei que você foi muito feliz nessa questão da adaptação, né, de institutos. Eu morava num condomínio e falaram, não, agora a cobrança de condomínio é título executivo, ninguém mais vai deixar de pagar condomínio, né? Eu achei que imediatamente eu tinha mudado para a Alemanha. E não é assim, né? A gente não altera as coisas dessa forma. Mas a tropicalização da Mônica, a gente teve um movimento cultural no Brasil muito relevante, que vai completar 100 anos o ano que vem, né? Foi a semana de 22. E eles tinham um instrumento que se chamava antropofagia, né? A gente pega o que vem do exterior, mastiga e devolve algo novo brasileiro. A gente fez isso muito bem, a gente não nota, mas fez isso muito bem com o futebol. Futebol talvez seja o maior exemplo, a gente não inventou e transformou em algo diferente. Eu menciono um professor que você conhece, foi meu orientador de monografia, o professor Kazuo Watanabe, o primeiro juiz de origem nipônica no Brasil, né? E ele fez isso muito bem. E aí, fechando, e a pergunta, ele trata da superação da cultura da sentença com a cultura da pacificação. Você, como alguém que viveu em Portugal e está no Brasil, é brasileira, era portuguesa, quão longe a gente está disso, em face de tudo que a gente conversou até aqui? Ou a gente não está longe disso? Legal. Nossa, Fernando, essa foi mesmo provocadora. Essa foi no âmago da coisa, tá? Por que eu digo que foi no âmago da coisa? Pessoalmente, essa questão da cultura da sentença e da cultura da pacificação, e tendo em consideração a experiência que eu tive enquanto juíza, que fui juíza durante 5 anos, e aquilo que eu tenho assistido desde que eu deixei de ser juíza e foi uma decisão voluntária minha abandonar a carreira da magistratura e seguir uma outra via profissional, foi exatamente pelo facto de eu considerar que eu seria mais útil à sociedade fora do judiciário do que dentro. E aquilo que eu te quero dizer com isto é o quê? Quando eu escuto essa expressão, e eu tenho imenso respeito pelo professor Kazuo Watanabe, para mim é um ícone, é um ídolo, é uma pessoa que eu efetivamente gosto muito e que ele tem feito um trabalho notável em relação à humanização do direito dentro do próprio judiciário, mas eu entendo que nós precisamos também, dentro do judiciário, de encontrar os nossos limites. Porque se nós não encontrarmos os limites dentro das instituições, as instituições perdem o sentido pelas quais elas existem. E aí nós ficamos com uma sociedade, mais uma vez, que é uma sociedade sem segurança. E em particular, sem segurança jurídica, nós passamos a viver numa sociedade onde as pessoas ficam perdidas. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque a questão da cultura da sentença e a questão da cultura da pacificação, ela tem muito de ver, não com cultura, do meu ponto de vista, mas com educação. O âmago da situação não é cultura. A cultura não muda. E no dia em que a cultura mudar, nós perdemos a identidade dos povos. Agora, aquilo que nós podemos e devemos fazer, e isso sim, é mudar a educação. Sem que com isso nós deixemos de identificar para que é que cada uma instituição serve. E aí vamos lá. O próprio Código de Processo Civil, quer o brasileiro, quer o português, diz lá que o juiz tem a função de conciliar as partes antes de realizar o julgamento e proferir a sentença.
É assim, é uma regra do Código de Processo Civil. Isso não significa que o juiz se tenha que preocupar de uma forma fora da caixa, digamos assim, fora da caixa dele, em relação àquilo que é a pacificação social. Porque há pessoas que precisam de uma sentença, há pessoas que precisam de uma decisão de um terceiro, há pessoas que precisam de passar por esse processo penoso que é o processo judiciário. Há pessoas que vivem e se alimentam de sentimentos como raiva, como necessidade de vingança, como necessidade de que o outro seja castigado. E em relação a isso, o sistema judiciário ele foi feito para cautelar esses direitos. Então nós precisamos de entender, e quando eu digo nós, eu estou a falar da magistratura, que a magistratura tem limites. E se o magistrado fez um concurso público, fez um juramento para assumir aquela função, ele precisa de respeitar aquilo que, no caso, o utente do judiciário está a solicitar-lhe. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque ao invés de nós falarmos sobre cultura de pacificação, nós precisamos de falar de educação para pacificar. E isso começa no berço. Isso começa lá nas escolas. Por isso é que o meu primeiro projeto, quando eu comecei a despertar para essa outra coisa que eram os métodos consensuais, foi um projeto de mediação escolar, em que eu trabalhei lá em Portugal ainda, que deu origem ao meu primeiro livro, que eu trabalhei com garotos de 9, 10 anos de idade. Então, o que é que isso para mim significa? Isso é educação de pacificação. Isso é levar aquilo que nós, nos programas educacionais, por regra, não temos. Então, para chegar à tua pergunta, no Brasil, nós temos desde 2017 a obrigatoriedade da introdução de matérias de resolução consensual nas grades universitárias de Direito. O que é que nós estamos a dizer? Nós estamos a dizer que nós estamos a mexer na educação. Agora, e aí pegando a questão da ansiedade da pergunta da Mónica, não é para amanhã, não é para daqui a 2 anos, não é para daqui a 4 ou 5, mas com a forma como vocês aqui são rápidos a trazer as coisas, talvez até daqui a 5 anos aconteça. Porque eu lembro que quando a lei de mediação surgiu, eu disse assim, bom, eu vou dar 5 anos para ver se de facto vai ou não, porque aqui dizia-se muito que a lei pega ou não pega, e eu na altura acreditava que isso era mesmo verdade, hoje já não acredito, hoje acredito que isso não tem sentido nenhum. Mas na altura eu até pensei, bem, deixa ver, e eu dizia, vou dar 5 anos para ver se, entre aspas, pega ou não pega. E ela está aí, viva da Silva, para crescer e para continuar a solidificar-se. Óbvio, com alguns trancos e barrancos, isto é, com algumas quedas, mas isso faz parte. O nosso crescimento foi assim, foi com mazela no joelho, caímos a andar de trotinete, caímos a andar de bicicleta, caímos a andar de skate, de patins ou de outras coisas quaisquer. Faz parte. Então, nós precisamos de entender isso, do meu ponto de vista. E de entender também uma outra questão, que é os objetivos. E aí, sem papas na língua, eu vou dizer isto. Que é o seguinte, quando nós falamos que o judiciário está abarrotado de processos, isso não é uma situação do Brasil. Isso é uma realidade e uma situação do mundo. Tanto que na Europa existem normativas, diretivas em relação a isso. Nos Estados Unidos também houve um movimento da introdução do multiportas dentro do tribunal e blá blá blá. Aqui no Brasil já se fazia muita coisa antes da Resolução 125 de 2010. E a Resolução 125 de 2010 veio organizar as ideias. Tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso e o que é que eu quero trazer? Que quando nós falamos que o judiciário está abarrotado, ele está abarrotado de ações de quem? Do próprio poder público, de grandes bancos, de grandes companhias seguradoras e de outras entidades, empresas multinacionais inclusive. Não é do Zé dos Anzóis, não é do João da esquina que tem uma mercearia. Então, aquilo que nós precisamos é de entender sobre o que é que estamos a falar e na prática da advocacia, onde é que o profissional da advocacia tem aí um mercado que não está explorado.
E esse mercado que não está explorado é o mercado do Zé dos Anzóis e do João da mercearia da esquina. Porque essas pessoas têm conflitos que muitas das vezes eles nem os verbalizam que têm, porque só de pensar em ir ao judiciário, mas nem pensar, falar com um advogado, não é? Ou seja, um medo. E aquilo que nós temos de fazer é conquistar esses lugares, conquistar espaço nesses lugares. E a pergunta que eu faço é, esse profissional da advocacia ele tem que fazer uma escolha, ele quer quantidade ou qualidade? Eu cheguei a uma fase na minha vida, eu estou quase nos 50, tá? E eu cheguei a uma fase na minha vida em que eu tive a certeza absoluta que eu não queria ser dona de um avião, eu só queria ter dinheiro para viajar. Já está muito bom, não é? Eu não preciso de ter um iate, mas se der para de vez em quando ir fazer uma viagem de cruzeiro, também está bom. Então, tem de ver com os objetivos que nós temos. E dentro disso, dessa questão das ambições, e acredito que o evento de março de 2020 nos fez pensar muito sobre a vida e sobre aquilo que nós queremos da vida, porque de facto nós identificamos que nós não somos nada nem ninguém, somos um átomozinho que anda aqui nesta coisa que se chama planeta Terra e que nem sabemos quem é que controla na verdade, não é? Porque nós somos verdadeiras marionetes. Então essa questão da cultura da sentença e da cultura da pacificação, eu pessoalmente entendo que é um chavão bom, porque ele mexe, não é? Porque quando nós falamos em cultura ele mexe, mas na prática ele é pouco eficiente. Porque na prática, se nós queremos mudar, nós temos que investir na educação. E aí, aqui entre nós, o que é que tem sido investido na educação não é no Brasil. E não estou a falar de questões político-partidárias, tá? Mas estou a falar o que é investido na educação no mundo. No mundo. Mas o que é certo é que as crianças de hoje são os adultos de amanhã. E os jovens que estão na universidade vão ser os decisores daqui a 10, 15, 20 anos. Então, se nós queremos mudar efetivamente alguma coisa em termos daquilo que é a relação e a inter-relação, a cultura não. A cultura, ela precisa de continuar, inclusive ela precisa ser resgatada. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei ao Brasil, a primeira vez que eu vim ao Brasil, que foi em 2003, foi querer conhecer a cultura brasileira. E para mim a cultura brasileira é indígena. Então aquilo que eu mais queria conhecer é como... Opa, este é o meu cachorro. Como é que eu, efetivamente, o que é que aqui, onde é que eu tenho acesso a informações, a pessoas que trazem a história, a vivências, as experiências e as tradições da cultura indígena, que para mim é a origem do Brasil. E dentro dessa questão ainda que tu trouxeste, da questão da tropicalização ou não, que eu confesso, eu não gosto do termo tropicalização, porque acho que é um termo que começou a ser utilizado de uma forma pejorativa, e aquilo que eu entendo é que o Brasil de pejorativo não tem absolutamente nada, porque o Brasil é uma miscigenação de culturas, e isso é absolutamente extraordinário. A primeira vez que eu vi alguém com os olhos rasgados a falar português do Brasil, eu fiquei de boca aberta, porque eu nunca imaginei que eu iria ver alguém que tem uma fisionomia oriental a falar a língua que também é minha. Então, essa mixigenação é algo que é absolutamente extraordinário e que eu saiba, não sei se existe um país que tenha esta força que o Brasil tem. E aí, quando eu comecei a fazer essas reflexões, eu gosto muito de fazer esses estudos, essas investigações e de mergulhar, tá? E quando eu comecei a fazer essas pesquisas, eu comecei a verificar que talvez a Amanda já não tenha, porque é mais novinha, ela já não tenha contacto com algum avô que seja de uma origem que não o Brasil. Tem, óbvio? Tem. E ela ainda tem esta cara novinha. Então vejam, nem a Amanda se escapa desta. Então só os filhos da Amanda é que verdadeiramente eles vão ser a primeira geração totalmente brasileira, no sentido da identidade do lugar. Porque todos os outros tiveram influência ou do avô, ou do bisavô, ou da avó, ou do tio.
Entendem o que é que eu quero dizer? Então, nós ainda estamos nesse processo de transformação daquilo que é a sociedade e daquilo que é a civilização brasileira, do meu ponto de vista. E isso é absolutamente rico, porque é uma readaptação daquilo que é a tal cultura original para aquilo que é a realidade local. Eu não posso fazer a mesma coisa que eu fazia lá. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Nos eventos presenciais, qual é que foi a minha maior dificuldade quando eu cheguei ao Brasil? Eu acredito que vocês não vão acertar. A minha maior dificuldade quando eu cheguei ao Brasil era quando eu acabava uma palestra e a população que tinha estado ali naquela palestra não era fotos, Ana Luísa, era abraços. As pessoas chegavam e abraçavam-me, mas abraçavam-me como eu só era abraçada pela minha mãe, pelo meu pai e, eventualmente, em dias de festa, pela minha irmã, porque a minha irmã não gosta muito de abraço. Agora já começa a gostar mais, porque eu agora já não dou folga, né? E isso, que é uma coisa tão simples, que é um abraço, que é algo tão puro, eu cheguei a receber abraços que me caíam as lágrimas da emoção que aquele abraço trazia. E isso era algo que não fazia parte da minha cultura. Porquê? Porque em Portugal estica a mão, né? Você só abraça quem é da família ou quem é muito íntimo. E não mais do que isso. Então, essas questões das culturas, eu acho que são interessantes de se manter e de respeitar, porque ela é a identidade do povo. Já diferente da educação, em especial a educação em valores, porque a educação em valores ela é muito importante e ela tem vindo a ser ou distorcida ou a ficar falha. Então, obrigada aí pela tua pergunta, Luís. E Dulce, vou te contar uma coisa, sabe por que todo mundo queria te abraçar? Por quê? Porque você que abraça a gente, falando todas essas coisas que você faz, com esse teu olhar de estrangeiro sobre nós. Como é importante a gente perceber isso, né? Então, acho que os abraços eram só retribuições que você falava nas palestras. Eu confesso que aprendi a gostar e depois fiquei viciada. Aí, quando eu chegava a Portugal, eu abraçava todo mundo. Aí eu já chegava e dizia, olha, eu vou te dar um abraço. Pouco importa. Estou vindo lá do Brasil, vou te dar um abraço. Agora eu vou-te mostrar como é que lá fazem. E aí partia para quebrar. Mas é muito importante esse olhar que você traz, do cultural e da educação para pacificar. Obrigado. Amanda, com você. Obrigada. Puxa, a Ana quer falar alguma coisa? Eu só queria checar se a Felícia tem uma questão de horário e se a gente Não poderia tem, inverter a hora. Ela já Não? liberou. Ah, então beleza. Já liberou, já conversamos sobre isso. Tá Eu acabei de mandar mensagem para ela. Senão a gente inverteria a ordem, voltaria primeiro. Mas, Amanda, pode seguir. Tá bom. Bem, acho que a minha pergunta vai acabar costurando um pouquinho de tudo que foi falado desde essa primeira fala do CEO e o aspecto cultural e comparativo que o Luiz Fernando trouxe. E vou aproveitar o gancho que você falou, se eu tenho avós que não são brasileiros, né? Eu sou muito sortuda, eu tenho meus 4 avós vivos e convivo com eles, agora com a pandemia só virtualmente, mas os meus avós maternos são italianos. E eu gosto muito de conversar com eles, entender a realidade que eles vieram. Chegaram muitos jovens aqui no Brasil, eles chegaram com 18, 16 anos, né? Então, eles são brasileiros, mas carregam, felizmente, toda a experiência, a cultura italiana, né? Que eles passaram para a minha família. E, inclusive, por conta deles, né? Eu tenho primos e familiares lá, até hoje, com quem eu mantenho contato. E em uma das conversas que eu tive com meus primos, eu falei assim, olha, eu estou aqui me descabelando para montar a minha dissertação do mestrado, e eu decidi fazer um estudo comparativo de mediação na Itália, né? Fui me aventurar, e eu falei assim, olha, eu gostaria de checar até uma característica do corpo normativo de vocês, que eu quero saber se é verdade. Fui conversar com a esposa do meu primo, que é advogada. Eu falei assim, é verdade que, de acordo com o decreto legislativo que vocês têm, mais recente, o advogado ele é obrigado, ele tem um dever de apresentar, falar sobre a mediação, que é obrigatória dentro do judiciário,
e que se ele não cumprir com esse dever, inclusive ele tem que anexar no processo uma declaração em que ele prestou as informações, explicou para o cliente como que funciona essa mediação obrigatória, sob pena de ter o contrato de honorários e a prestação de serviços anulada. Isso, para mim, eu falei assim, puxa, isso que é um verdadeiro incentivo legislativo para ter essa criação dessa cultura, essa criação da educação de por que não entender outros métodos, né? Por que a gente só bater numa única portinha desse sistema? Então, ouvindo a sua fala de, poxa, né, a gente precisa buscar uma educação na base, entender que os estudantes precisam ter contato com esses meios, e pensando até na nossa jurisdição, no nosso mundinho aqui no Brasil, a gente tem o Código de Ética da OAB que fala sobre o dever dos advogados de tratarem sobre a mediação com seus clientes. Eu queria saber um pouquinho da experiência em Portugal. Como que é lá? Quais são os incentivos que estão sendo dados? Você comentou sobre a lei de mediação portuguesa, mas queria entender, mesmo na prática, né, o que está sendo feito para criar essa educação, para criar esse incentivo, essa obrigatoriedade, enfim. Ótima pergunta, Amanda, porque esse trabalho comparativo que nós precisamos de fazer, ele traz-nos de facto algumas felicidades e outras vezes traz-nos algumas desilusões. Em relação à questão da legislação portuguesa nessas matérias do consenso e da relação entre a advocacia e os métodos consensuais, infelizmente eu não tenho boas notícias. E tenho até algumas notícias que me deixam triste. Porquê? Porque Portugal começou no pelotão da frente na Europa em relação aos métodos consensuais. E começou no pelotão da frente, ali a dirigir o trem, como se diz em Minas, com uma inovação, com legislação, antes de alguém na Europa se falar sobre isso, e com experiências práticas já implementadas, e aí em concreto influenciado pelo modelo brasileiro, porque a primeira legislação que chega em Portugal em relação à criação, por exemplo, da incorporação da mediação enquanto sistema no processo foi a Lei dos Julgados de Paz, e a Lei dos Julgados de Paz, ela é fruto de uma legislação aprovada por unanimidade na Assembleia da República, que é algo absolutamente notável, fruto de um trabalho de deputados de todos os partidos políticos que se deslocaram a vários países para conhecer várias realidades. Um desses países foi o Brasil, e foi exatamente a Lei dos Juizados Especiais que influenciou a criação da Lei dos Julgados de Paz. Então, esta influência é absolutamente fantástica. E aí aquilo que acontece é o quê? Como tu bem disseste, incentivos legislativos. E, infelizmente, incentivos legislativos têm de ver com decisões políticas. Quando se mudam os governos e aquilo que se faz é, ao invés de aproveitar aquilo que foram projetos bons e projetos que tiveram resultado, os potencializar, como aqueles projetos eram do anterior governo, então abre-se a gaveta, coloca-se o projeto na gaveta e deixa-se o projeto morrer. E de alguma forma foi um pouco isso que aconteceu, pelo menos durante algum período de tempo, com a mediação e com os métodos consensuais em Portugal. Mas desde o princípio, os advogados sempre foram muito resistentes à mediação, em especial à mediação, por não conseguirem alcançar o que é que a mediação trazia, por terem de facto muita desinformação, muitos medos, e com isso também trazerem as suas próprias angústias. E na altura, eu ainda comecei ali no ano de 2003, 2004, eu iniciei um projeto que era a importância da advocacia na mediação, 2002, 2003, 2004, então foram 3 anos que eu ainda, digamos assim, lutei por esse projeto, mas aquilo que acontecia era que eu era vista um pouco como o ET, o alienígena. O que esta louca vem falar sobre mediação? Media quem? Meditação? Então era aquela coisa, não é? Como a arbitragem foi com a arbitragem de futebol, a mediação também era confundida com meditação. E aí, fruto dessa circunstância, no meu caso concreto,
houve um momento em que, de facto, eu comecei a ficar cansada. E cansada de quê? De lutar contra uma maré que eu sentia-me totalmente sozinha, que é muito diferente daquilo que hoje em dia, desde que eu vim para o Brasil, eu tenho conseguido fazer, que é a mobilização. Então, a mobilização ela é muito importante até para dar esse respaldo de que é necessário um incentivo legislativo, ou de que é necessária uma resposta legislativa para que seja introduzida essa mudança de educação e essa mudança de fazer. E aí, aquilo que eu identifico, por exemplo, a Itália é relativamente recente essa decisão, que tem de ver com o quê? Tem de ver com uma diretiva europeia que, como o próprio nome indica, ela veio trazer para os povos da Europa, para os diversos países da Europa, diretrizes para que eles próprios desenvolvessem, cada um com a sua autonomia e com a sua liberdade, o que gostariam de experimentar, e de facto, por conta de um incentivo legislativo e por conta da influência que houve de determinadas pessoas na aprovação dessa legislação, passou a ser incorporada dentro do processo italiano essa norma. E isso veio fazer o quê? Veio primeiro mexer com, veio também trazer algumas resistências e algumas reações, mas como tudo, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Então, de facto, também foi isso que aconteceu em Itália, tal como de alguma forma aconteceu aqui com o Código de Processo Civil. Agora, a questão é, e aí sim a cultura tem influência. Como é que se reagiu e como é que terminou, entre aspas, esse episódio lá, como é que se tem reagido e como é que tem terminado o episódio aqui, onde, ao invés de nós estarmos a falar que existem advogados que colocam em causa se o processo de mediação é ou não obrigatório e utilizam expedientes para não irem à sessão de mediação que é obrigatória pelo CPC, ao invés de nós estarmos a discutir isso, aquilo que nós passamos a discutir é que existem juízes que decidem que é obrigatório e outros que decidem que não é. Isto é inverter os papéis. Isto é inverter os papéis. Não é isso que se precisa de fazer. Ou seja, a advocacia tem que passar a ocupar o espaço que lhe cabe e deixar de ser esse, entre aspas, servidor do judiciário. Porque existem outros meios, existem outras vias para efetivamente resolver aquilo que são as situações do cliente, que não exclusivamente o tribunal. Então, dentro dessa questão, é necessário sim incentivo legislativo, estou totalmente de acordo contigo, mas antes disso nós também, ou melhor, paralelamente a isso, nós temos de resgatar aquilo que é a postura de ser e de estar como advogado e de fazer com que a própria ordem também tome essa posição dentro da legalidade estrita, em vez de andarmos a inventar interpretações daquilo que está lá, claro, e que só até uma criança de 10 anos sabe ler e dizer o que é que significa. muito bom você trazer isso aqui na casa do advogado, do papel do advogado. Foi muito legal e muito oportuno. Gente, são 18h47. Felícia, o que eu proponho a todos é que a Felícia faça a sua segunda pergunta, a Dulce tente ser o mais breve possível para a gente ser respeitoso ao tempo de todos, e daí partimos para as considerações finais e agradecimentos. Pode ser assim? Sim. Então, Felícia, por favor, sua pergunta. Então, vou fazer então bem rapidinho. A Pauline Tesler, né, que é uma das grandes autoras, um dos grandes nomes das práticas colaborativas, tem um livro chamado Collaborative Law, que até está sendo traduzido nesse momento, vai ser publicado no final do ano, e tem uma passagem que eu acho genial, que ela fala, por que as pessoas vão querer falar em mudança de paradigma? E ela levanta 4 razões, por que alguém vai querer, por que um profissional pode querer fazer essa mudança? Ela fala, porque é socialmente relevante, é útil, né? Você faz um trabalho que repercute na sociedade. 2, porque é desafiador aprender uma coisa nova, uma formação diferente da que você teve. Para muitos de nós, né, que não começamos na faculdade aprendendo essa nova forma de advogar. 3,
porque é recompensador ver que o cliente fica satisfeito e que você cumpre um papel importante para ele, né? Para a solução do conflito dele. E 4, porque é prudente, porque cada vez mais as pessoas querem assumir as decisões das suas vidas e da solução dos seus problemas. Eu fico com a impressão de que isso não é simplesmente para as práticas colaborativas, são pontos relevantes para a mudança de paradigma para todos os métodos consensuais de resolução de conflitos. E aí eu queria que você comentasse, por favor. Obrigada, Felícia. Ótima partilha. De facto, Pauline Tesler, ela é extraordinária naquilo que traz e naquilo que nos faz e provoca. E eu diria que concordo totalmente com aquilo que tu dizes, de que não é só para as práticas colaborativas, não é só para a advocacia colaborativa, é para a vida. O que é que eu acrescentaria a essa lista dela? Eu acrescentaria 2 palavras, ou melhor, uma palavra que depois pode dividir em 2. Eu acrescentaria uma palavra que é sobreviver. E essa palavra sobreviver eu depois dividiria em sobreviver. O que é que eu quero dizer com isto? Nós efetivamente só mudamos realmente, no meu entender e de acordo com a minha experiência e com aquilo que eu já passei, quer pessoal, quer profissionalmente, quando está em causa a nossa sobrevivência. E quando está em causa a nossa sobrevivência, nós precisamos de reestruturar a forma como nós vivemos. Então nós precisamos de aprender a viver. E isso era, digamos assim, é um mote que eu deixo aí, porque de facto não é simples, ninguém nos disse que era simples, nós não nascemos com manual de instruções, os nossos filhos também continuam a nascer sem manual de instruções, e aquilo que nós precisamos é de todos entender que viver neste mundo implica transformação e mudança. Todos nós já estudámos história, pelo menos a história que nos contam da história, porque nós não sabemos se essa história que nos contam da história é verdadeira ou não, até inclusive agora começaram a recontar os contos infantis. Então a Branca de Neve já não é Branca de Neve, a Bela Adormecida já não é Bela Adormecida, o Peter Pan já não é Peter Pan. Então está tudo aí em mudança e transformação, e com isso nós também temos que aprender a readaptar as nossas próprias crenças. Então isso de facto é importante nós aprendermos a sobreviver. Sem mais delongas, Zé, passo para ti. Brigadíssimo, Dulce. Que final de tarde, começo de noite maravilhoso. Adorei, adorei, adorei todo mundo. Muito bacana. Ana, algumas considerações finais, sua, depois Mônica, depois os agradecimentos de todos, cada um na sua hora. Eu estou que nem a Adriana Rocha, que colocou aqui, já? Pois é, passou rápido demais hoje, né? Pois é, e é tão gostoso ouvir a Dulce, e eu estava com saudade de ouvi-la assim mais longamente e com calma. Então, queria agradecer, Dulce, foi sensacional. Acho que cada uma das suas respostas leva a gente a bastante reflexão, e principalmente por essa firmeza que você tem, e que é algo que eu admiro muito. Você tem muita convicção dos seus valores, do seu papel, do papel do advogado, do papel do mediador, de todos esses métodos. Então, se a gente pode falar em alguém que tenha clareza e que consegue transmitir com clareza, é você, Dulce. Então, queria te agradecer, queria agradecer a Felícia, a Amanda, ao Guerreiro, a Mônica, ao Zé, ao Arthur, Júlia, o pessoal da OAB, ao nosso presidente, ao nosso vice-presidente, que sempre nos apoia. E dizer aqui que tem uma frase que eu vou dormir com ela, sabe, Dulce, que você disse, que é qual é esse lugar que o advogado precisa ocupar, né, que para mim é um lugar de nobreza, de dignidade, que é não ser um meio de campo entre o cliente e o Poder Judiciário, e sim buscar esse lugar onde ele pode fazer com que o cliente tenha seus interesses atendidos por diferentes métodos e não
só um caminho. Então, gratidão, gente, a todos. Vamos para os nossos convidados, depois encerramos com a Dulce. Professor Luiz Fernando Guerreiro. Eu queria agradecer demais a oportunidade de encontrar mais uma vez com vocês, com a Dulce, acho que foi fantástica experiência. E quero falar que o Rodas, ele mudou minha vida. O primeiro Rodas mudou, porque a Amanda mencionou a minha tese, né, que ela usou, fico muito feliz de ter podido ajudar de algum modo. E surgiu um assunto lá da gente falar, não em teoria geral do processo, falar em teoria geral dos processos. E aí, a partir dessa ideia, eu me empolguei e atualizei o livro. Então, quer dizer, surgiu no Rodas isso, né? Então, espero que daqui a pouco esteja por aí, que possa ajudar aí nos estudos da área. E obrigado pelo convite. Ana e Mônica, vocês conduzindo as duas comissões, José Mangini aqui administrando o evento. Fantástico, é uma oportunidade sensacional, muito bom. Fico muito feliz de estar com vocês. E só existe porque vocês estão com a gente, porque vocês vêm aqui, perguntam, respondem, fazem parte, dividem e compartilham todo o conhecimento de vocês. Obrigado. Amanda. Bem, só tenho que agradecer. Foi uma tarde maravilhosa, aprendi bastante, foi muito bom te ouvir. Estava com saudade também de te ouvir. Acho que eu te encontrei quando a gente se encontrava ainda pessoalmente nas competições, e faz muito tempo isso. Então foi muito bom reencontrá-la e foi muito agradável. E, poxa, Luiz Fernando, sabendo disso agora, eu já sei que eu tenho que atualizar de novo. Agora eu tenho que mexer no meu livro também. Tá vendo? E um Rodas vai puxando o outro e vai ficando assim. Pois é. Que ótimo. Enfim, muito obrigada, Ana, Mônica. Felícia, prazer conhecê-las novamente. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigado a você, Amanda. Felícia. Também só queria agradecer pelo convite para participar, agradecer a Dulce, que foi extremamente generosa, a chance de ouvir foi muito, muito bacana. Agradecer a Ana e a Mônica, e mais uma vez, prazer, Amanda, Luiz Fernando. Zé, é sempre um prazer te encontrar. Imagina, prazer todo meu. E você sabe que a Mônica falou, a gente precisa chamar a Felícia para o Rodas, não sei o quê. Pronto, está aí, está chamado. Agora, antes da Dulce fazer os seus agradecimentos e as considerações finais, Mônica, por favor. Ai, meu Deus, como é que eu vou falar depois desse povo todo falando? Manda beijo. Eu vou falar só uma coisinha antes da Dulce falar. Além de todas as maravilhas que eu ouvi aqui, a Dulce ia falando, eu falava, meu Deus, música aos meus ouvidos. E, assim, é tão legal isso, né, quando a gente vê outras pessoas que falam também a nossa língua, né, que a gente percebe que não fala alemão, que não fala espanhol, que, assim, espanhol a gente entende, né, mas alemão não tem nenhuma palavra. E olha que eu fui casada com um, hein, que não era alemão, mas era quase um. Não meu último marido, mas o meu primeiro. Nossa, cheio de marido, né? Mas tudo bem. Uma coisa que ela falou, que eu achei legal demais. O povo brasileiro olha para o que está fora e não olha para o que está dentro, né? E a gente muitas vezes fica... Eu tenho algumas amigas que falam muito isso, e a Cel, que palestrou para a gente no nosso curso que a gente está lançando, né? A Amanda também palestrou para a gente no curso que a gente está lançando, aí é um merchandising aqui, um curso que eu estou lançando com a Ana de Advocacia Universal, na Auge, não na UAB, e a gente teve a honra de ter a Amanda palestrando para a gente e a Maria do Céu. A Maria do Céu fala muitas vezes, assim, a gente começa a falar de viagens, tem um grupo de confreiras,
da São Francisco, e as meninas viajam muito pelo mundo e tal, e falam, aqui tá lindo, em Portugal, nisso, naquilo, e elas vão muito para Portugal, e na Iugoslávia, né, milhões de países, não sei o quê, e a Cel tem viajado muito pelo Brasil, e a Cel fala assim, gente, vocês não sabem o que é em São Luís, do Maranhão, vocês não têm noção do que é isso, ela tem viajado muito. Ela fala assim, o Brasil tem coisas que só o Brasil tem, e o povo brasileiro é um deles, né? É uma coisa que só o Brasil tem, né? E a gente realmente, quando eu tive contato a primeira vez com as práticas colaborativas lá fora, eu falei, gente, não adianta a gente trazer enlatado para o Brasil. O que vai pegar no Brasil, só o Brasil vai mostrar o que realmente vai pegar no Brasil. Se vai pegar a equipe completa, a gente não sabe. Se vai pegar meia equipe, se vai pegar profissional de saúde mental único, só o caso concreto e o dia a dia vai mostrar. E você foi perfeita na hora que você colocou isso, Dulce. O Brasil, só o Brasil sabe o que que a gente necessita. Só o povo brasileiro e só o cliente vai dizer o que realmente vai caber no povo brasileiro e no cliente brasileiro. Então, só a gente tendo escutativa para realmente ir em frente. E você foi ótima, né? Continuando o nosso trabalho e nos unindo, nos encarando menos como concorrentes, mais como colegas de trabalho, é que a gente vai conseguir que as coisas evoluam para um caminho melhor e não dar 5 passos para frente e 8 para trás. Foi perfeita a sua colocação. Muito obrigada, Dulce, por tanto conhecimento e tanto carinho. Obrigada, e agora é com você para fechar esse nosso lindo Rodas de hoje. Obrigada, estou super emocionada aqui, primeiro por estar ao pé de tantos amigos, depois de ter visto aí várias mensagens também de amigas que identifiquei que estão aí connosco, então, amigas e amigos, isso deixa-me muito emocionada, porque de facto eu sinto-me em casa no Brasil, e sentir-me em casa no Brasil é um privilégio muito grande, porque é num país continental, então vocês são a minha família. E dito isso, fazendo aqui um brainstorming de inspira e expira, o Rodas, para mim o Rodas significa movimento, e quem está aqui nesta tela sabe o movimento que foi nós iniciarmos o Rodas hoje, não é? Em especial para mim. E em particular por isso, essa questão de falar em desafios e falar em movimento, é assim que eu vejo Rodas. Então, de facto, a OAB de São Paulo e cada um e cada uma de vocês em particular está de super parabéns. Foi um prazer estar aqui nesta mesa virtual com amigos antigos e amigos mais recentes. Então, Luís, Felícia, Amanda, muito obrigada pela vossa partilha, generosidade também e pelas perguntas que me fizeram, que fez deste momento aí um momento mágico. E às minhas amigas e amigos mais antigos, Ana Luísa, Mónica e José, também aí do fundo do coração um enorme abraço e um muito obrigada. Tem uma frase que nós dizíamos lá em Portugal, numa altura em que a crise apertou o cerco, por conta de conhecermos o nosso Portugal que nós também não conhecíamos. Então, mais uma vez, não é só no Brasil que isso acontece, num micropaís que é o Portugal, nós também muitas vezes não conhecíamos. Então, num momento de crise lá, parecia um slogan que era vá para fora cá dentro. Então é exatamente esse o convite que eu deixo no Rodas. Vamos pegar neste Rodas, que certamente ele vai continuar em movimento, e continuemos a fazer esse círculo do vá para fora cá dentro, seja dentro do Brasil, seja dentro de nós mesmos. Muito obrigada pela essa oportunidade, um forte beijo no coração de todos, um enorme abraço. Se alguém ainda não me conhecia, acredito que já ficou a saber como é que eu sou. Se quiser me seguir nas redes sociais, dulcenascimento.online. Se quiser aceder ao livro que a Ana Luísa Isoldi falou, A Extinção da Advocacia, como você conhece, ele está disponível para vocês ainda o poderem baixar gratuitamente. Então vão lá em dulcenascimento.online/hoje, e lá vocês têm o link para vocês poderem pedir para baixar. E como a Ana Luísa hoje me perguntou, Dulce, tem 174 páginas?
é um livro a sério, tá? Não é não é uma cartilha. Então é algo onde eu coloco tudo aquilo com muito carinho e amor, que eu entendo que vocês de facto precisam pelo menos de dar uma lida para ver se vale a pena fazer essa mudança e transformação, porque mudar dói. Beijos! Beijos, Dulce, muito obrigado. Eu já baixei o livro, é verdade, é bom, tem 170 tantas páginas e vale cada frase, cada parágrafo, cada página. Obrigado você, Dulce, por toda essa sua generosidade. Este foi o nosso 11º Rodas, com Amanda Federico, Felícia Zoardi, professor Luiz Fernando Guerreiro, Ana Isolde, Mônica Ribeiro de Andrade Gama e a nossa querida Dulce Nascimento. O próximo, mês de outubro, se não me engano, dia 19. A gente avisa todo mundo e teremos um convidado mais do que especial dessa vez. Beijos e obrigado. José, lembra também que dia 30 nós temos o evento do Marcos, o evento sistêmico. Evento sistêmico no dia 30, também nas nossas mídias sociais, nos nossos grupos de WhatsApp, também está sendo circulando o evento do dia 30, com o Dr. Marcos... Não, com Matheus Santos. Matheus Santos. Matheus Santos. Falando sobre medicina, né? Ele é médico. Saúde. Né? Sobre saúde, pensamento sistêmico. Saúde, pensamento sistêmico, conflito, advocacia e tudo isso. Olha só. Para onde nós estamos caminhando. Muito bom, gente. Muito obrigado a todos. E a gente não vai falar quem é o convidado mais especial do próximo round? Se você quiser, por favor. É o nosso querido presidente da OAB, Caio. Muito bom. Esse vai ser quente. Está confirmada a data, né, Mônica? Tá. Bom trabalho aí. Ai, agora preciso olhar aqui, meu Deus do céu. Agora me deu Muito bom. Gente, boa noite. Muitíssimo obrigado. Dia 19 de outubro, acho. É 19 de outubro. Confirmada a data às 17 horas. Muito bom.